Olá a todos que estão acompanhando aí o nosso curso de Direito Constitucional. Hoje eu vou falar um pouquinho da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Essa declaração que é do finalzinho do século XVIII, aqui 1789, aquela data em que tanta coisa ocorreu na França, né? A data da eclosão da Revolução Francesa. E como nós tratamos na última aula sobre a história do Abade Emmanuel Sieyès e do livro dele, né? Do livro não, do manifesto, né? O que é o Terceiro Estado. Hoje nós vamos dando continuidade a esses documentos históricos que influenciaram, esse constitucionalismo clássico. Hoje nós vamos falar da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. E aí eu vou colocar como aula 3.5, já que a última foi a 3.4. Já vimos a Constituição norte-americana, com a sua contextualização histórica, os artigos, as emendas, vimos o trabalho do Abade, falamos sobre a Revolução Francesa. E hoje vamos falar aqui, dentro dessa matéria, talvez o próximo enfoque seja tratar de uma das constituições francesas. Mas para mim o ideal é dar enfoque nesses documentos históricos e entender como que esses documentos influenciaram toda a construção constitucional dali para frente. Então eu trouxe aqui um contexto bem pequenininho. Essa aula ela não é muito longa, até porque a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão ela tem apenas 17 artigos, mas é um documento muito importante que a gente não pode passar sem dar uma analisada nele, né? Então a contextualização histórica. A declaração ela foi exposta em 26 de agosto desse ano, né, de 1789, e só para vocês terem uma noção temporal, a tomada da Bastilha, que nós falamos na aula sobre a Revolução Francesa, ela ocorreu em 14 de julho, né? Então foi bem depois, bem pouquinho depois, esse ano que foi extremamente importante, não só para a história da França, mas para a idade contemporânea de um modo geral, e para o constitucionalismo, como é o nosso enfoque nessa parte do curso, né? Os deputados eles passaram de 10 a 15 dias discutindo esses artigos. Havia uma necessidade de legitimação do governo com afastamento de Luís XVI. O rei ele tinha a força dele baseada numa ideia de teocracia, né? Teocracia que tel, né? Vem de Deus, é a base do Estado, né, sendo inspirada por Deus, sendo legitimada por Deus. Era até muito comum os reis serem legitimados pelo Papa, né, antes de assumirem. Então havia, aqui eu falei, acabei repetindo embaixo, o afastamento da teocracia, né, os princípios de justificação e norte para legisladores e governantes, né, uma vez que você não tem alguém que é inspirado por Deus e que pode fazer o que teoricamente seria inspirado pela divindade, você precisa ter princípios para justificar a atuação dos legisladores e dos governantes de um modo geral. Daí a necessidade da criação de um texto, e esse é o primeiro texto, ele é anterior à Constituição francesa, que aqui ele é de 1789, né? A Constituição ela vai sair em 1791. E depois nós tivemos várias outras constituições da França, mas a de 1791 é a Constituição pós Revolução Francesa. A declaração é guiada pelos ideais iluministas, né? Liberdade, igualdade, fraternidade. Há uma ideia de direitos universais, e aí há documentos que nós podemos depois analisar, dissecar ponto a ponto, mais ou menos nessa época de final do século XVIII, né? Aqui é o século XVIII, finalzinho, né? Então nós temos a Declaração de Independência dos Estados Unidos, a própria Constituição norte-americana e o Bill of Rights, que na verdade é mais próximo, né, até da declaração. E pouco após a celebração houve uma reforma provisória do procedimento criminal, abolindo a tortura. A gente vai ver aqui nos artigos o porquê disso. Então, nós temos aqui o texto da declaração que fala de uma forma bem interessante, que
que os representantes do povo francês, essa é uma ideia de afastamento do autoritarismo do rei, né? Então são representantes constituídos em Assembleia Nacional, considerando que a ignorância, o esquecimento ou o desprezo dos direitos do homem, então já salienta aqui que esses direitos não podem ser ignorados, esquecidos ou desprezados, que essas são as únicas causas das desgraças públicas e da corrupção dos governos, então faz uma associação direta entre um malefício, né, e qual a razão desses malefícios. Resolveram expor em declaração solene os direitos naturais, é um direito então natural, inalienáveis e sagrados. Você vê que muito embora não haja uma teocracia, mas a fundamentação desses direitos ainda tem uma base teocrática. Então, esses direitos do homem, a fim de que esta declaração, constantemente presente em todos os membros do corpo social, lhes lembre sem cessar seus direitos e seus deveres, a fim de que os atos do poder legislativo e do poder executivo, a instituição política, sejam por isso mais respeitados, a fim de que as reclamações dos cidadãos, doravante fundadas em princípios simples e incontestáveis, se dirijam sempre à conservação da Constituição e à felicidade geral. Por consequência, a Assembleia reconhece e declara, na presença e sob os auspícios do Ser Supremo, aqui mais uma referência à religião, os seguintes direitos do homem e do cidadão. É interessante perceber qual que é a diferença de homem para cidadão. Primeiro, quando se fala em homem, na Declaração dos Direitos, é como se quisesse dizer a pessoa do povo, né? E essa é a diferença básica do cidadão, porque o cidadão é aquele que detém cidadania, aquele que tem direitos políticos, né? Aquele que vota. Mas a ideia de homem aqui, ela pode sim estar associada, não na declaração, mas na prática da utilização das leis à época na França, a uma ideia sim de gênero masculino. Tanto que houve uma tentativa pela Marie Gouze da instituição da Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã, porque a mulher não era vista como uma parte integrante da sociedade merecedora de direitos. Então é importante a gente fazer essa ressalva, que eu já fiz essa ressalva na parte, inclusive, falando da Revolução Francesa, mas de não esquecermos que a Declaração dos Direitos do Homem não via a todos exatamente em igualdade, via os homens, né? Mas não os homens num sentido sexista, por dar essa nomenclatura por exclusão das mulheres. Não, é porque era a natureza dos costumes da época, costumes aí sim sexistas e preconceituosos, mas a natureza desses costumes de que a mulher não tinha praticamente direito algum para ser afirmado assim socialmente. Então nós temos aqui uma série de artigos, são artigos bem pequenininhos. Eu acho interessante a gente destacar algumas coisas neles, como o artigo 1º, que ele ressalta, né, que os homens são livres e iguais. Aqui a gente tem a liberdade e a igualdade, né, como parâmetros, que essas distinções sociais poderiam ocorrer na utilidade comum, né, a fundação delas. Aqui diz, né, o fim, a finalidade de toda associação política tem que ser a conservação desses direitos, que são imprescritíveis. Você vê que lá em cima eles salientaram a natureza desses direitos, quando eles falam naturais, inalienáveis e sagrados, que eles falam da imprescritibilidade desses direitos. Fala-se aqui no artigo 4º, é bem interessante, de que essa liberdade consiste em fazer tudo aquilo que não prejudique outrem. A gente costuma dizer que essa é a liberdade do cidadão. Até na nossa Constituição tem isso, a Constituição de 88, que seria um princípio da liberdade diferente, né? Na verdade, da liberdade, inicialmente da liberdade, né? Mas aqui no final fala que esses limites, os limites que são impostos à liberdade só podem ser determinados pela lei. Então aqui, ao mesmo tempo que a gente tem um princípio, né, da liberdade, a gente tem o da legalidade.
E é interessante, essa ideia da legalidade é muito aquela diferença que a gente faz, qual que é a legalidade para o cidadão e para o gestor público, que é exatamente o oposto, de só poder fazer o que está na lei, quando para o cidadão é fazer tudo aquilo que a lei não proíbe. Aqui no caso fala-se da liberdade de fazer tudo aquilo que não prejudique, né? E que os limites apenas determinados por lei. O artigo 5º ele fala de que a lei não proíbe senão as ações prejudiciais, é um reforço ao artigo 4º, tudo aquilo que não pode ser impedido e ninguém pode ser constrangido a fazer o que ela não ordene, né? A lei no caso. O artigo 6º fala de uma ideia da lei como emanada, né, da vontade geral. A lei é a expressão dessa vontade, que os cidadãos eles têm os direitos de concorrer para a formação da lei. O artigo 7º vai falar do princípio da legalidade, né, mas para um âmbito que nós temos hoje, que seria o âmbito penal. Ninguém pode ser acusado, preso ou detido, senão nos casos determinados pela lei e de acordo com as formas prescritas nela. O artigo 8º vai falar de que a lei deve estabelecer penas estritas, essa parte é interessante, e evidentemente necessárias, ou seja, esse é um dispositivo, esse é um artigo que acaba legitimando aquela reforma pequena que teve, uma reforma no sistema prisional para abolir tortura, porque a tortura, ela, naturalmente, ela não vai ser considerada uma pena estrita ou evidentemente necessária. E aqui o finalzinho, né? Ninguém pode ser punido senão em virtude de uma lei estabelecida e promulgada antes do delito e legalmente aplicado. Ou seja, um princípio aí, querendo ou não, da irretroatividade, já na Declaração dos Direitos do Homem, da França, né? Já lá no finalzinho do século XVIII. O artigo 9º vai falar da presunção da inocência. O artigo 10º ele fala da liberdade das opiniões, né? Incluindo opiniões religiosas, que as pessoas não podem ser inquietadas por elas, desde que não perturbem a ordem pública, né? A gente vai avançando aqui. O artigo 11 ele vai falar também um reforço à ideia da liberdade de opinião, a livre comunicação, inclusive a livre impressão, né? Aí uma liberdade de imprensa, claro, ressalvado a punição dos abusos. O artigo 12 ele vai falar de que essa garantia ela carece de uma força pública, que essa força é instituída pela vantagem de todos, ou seja, um interesse público. A força pública não pode se utilizar da utilidade particular. É a ideia de que o gestor público não pode se utilizar do Estado para atender os seus próprios interesses, senão os da vontade geral. O artigo 13º, né, o artigo 13, ele vai falar aqui da tributação, que é necessária, né, para a manutenção dessa força pública. É indispensável uma contribuição comum, mas essa contribuição ela é repartida de acordo com as possibilidades. É uma ideia de tributação proporcional. Quem pode mais, quem pode menos, ajuda menos. Aqui o artigo 14, ele vai falar da necessidade, artigo 14, deixa eu puxar para cá. Os cidadãos têm o direito de verificar por seus representantes a necessidade de contribuição pública, de consenti-la livremente, de observar o seu emprego, de fixar a repartição, a coleta, a cobrança e a duração, ainda nessa parte de tributação necessária para o que a declaração chama de força pública. E aqui já indo para o final. A sociedade tem o direito de pedir contas a todo agente público. Aqui a gente vê claramente uma ideia de acesso à informação, uma ideia de transparência. E aqui eu vou deixar o artigo 16 por último, né? Concluir o 17, que fala da propriedade como um direito inviolável e também sagrado.
não podendo as pessoas serem por elas privadas, a não ser pelos casos de necessidade pública, né? E mediante uma condição de justa e prévia indenização. A gente vê isso muito em direito administrativo na parte da intervenção do Estado na propriedade privada, aquela parte não da intervenção branda, né? Mas no caso, quando o Estado precisa tirar a propriedade de alguém. Claro que aí no que a gente estuda na questão dessa intervenção na propriedade privada, uma ideia praticamente de desapropriação, né? Essa ideia de prévia indenização. A gente aprende isso muito em direito administrativo. Essas intervenções que não são brandas, né? Que tiram praticamente a propriedade mesmo. E eu deixei por último o artigo 16, porque eu acho ele aqui seguramente o mais relevante de toda a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que fala: qualquer sociedade em que não esteja assegurada a garantia dos direitos, nem a separação dos poderes, não tem Constituição. Isso aqui é de uma importância, é de um significado muito forte. Primeiro, que a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, ela não segue uma regra de ser uma declaração voltada apenas para quem vive na França, né? É uma declaração em que a Assembleia ela acaba mostrando para o mundo inteiro o que ela entende como os direitos básicos, né? Os direitos naturais. E ela vem dizer, né, fugindo até da alçada de seu próprio território, de que só vai ter Constituição, ela só conhece Constituição onde tiver garantia de direitos e separação de poderes. Seguramente essa é uma ideia, principalmente na França, a morte do Barão de Montesquieu ocorre relativamente assim antes da Revolução Francesa, então há toda uma ideia de separação de poderes que acaba influenciando não só a Constituição norte-americana, mas também o texto da Declaração dos Direitos do Homem e, por que não dizer, a Constituição Francesa de 1791. Então eu acho muito interessante essa referência que é feita de que, para até além do que ela reconhece como uma sociedade que tem Constituição, tem que ter garantia de direitos e separação de poderes. Então é isso, é uma aula bem curtinha, são apenas 17 artigos, mas são artigos que têm uma relevância prática muito importante. É uma declaração que ela acaba sendo refletida na declaração que a ONU aprova, se não me engano é 1948, eu não estou muito seguro da data, mas é uma declaração que faz parte desse contexto revolucionário francês e cujo estudo é muito importante para que nós consigamos pensar, né, essas ideias bem principiológicas de algumas coisas que depois nós acabamos vendo, né, em outras constituições, inclusive em constituições aqui do Brasil. E nos vemos numa próxima, dando continuidade aí ao nosso curso de Direito Constitucional.